E o tema de hoje, Léo? O tema de hoje é um tema, digamos, discutível. Discutível? Pois é. Nós vamos falar sobre integralidade. O que é isso? Isso morte? Integralidade. É de comer? Não. Nós vamos falar sobre corpo, alma e espírito. Nós somos integrais. Vamos falar sobre tudo. Porque queremos buscar o equilíbrio em todas as coisas. Você quer começar convidando aí o nosso primeiro? Eu vou chamar A nossa meu, turma, o nosso trio. O trio, sangue bom. Quero Isso. chamar um amigo meu, gente boa, nota 10. O meu amigo pastor David Júnior. Ó, ele e o Léo são professores dessa turminha aqui do CDMDT, né? Pois é, tudo jóia, David? Tudo bem, Carol. Prazer estar aqui, poder compartilhar. Estamos juntos. Tá Muito calminho, bom. tá tranquilo? Tranquilo. Eita, Vamos embora. então tá bom, vamos lá. Fácil jogar sapo na água, né, velho? Não, tem dificuldade nem nenhuma tanto. com isso. Quero convidar, né, mais uma pessoa para estar fazendo parte dessa nossa bancada. Thaís Jardim, psicóloga. Seja bem-vinda. Fique à vontade. E não poderíamos deixar, né, de falar do corpício também, não é, Léo? Depende da perspectiva. Mas nós vamos explicar aqui, é por isso que você não pode sair daí. Nós queremos convidar o querido Bruno Pedrosa, ele é educador físico. Podem assentar, fique à vontade. E aí, Bruno, tudo jóia? Tudo ótimo, Carol, tudo tranquilo. Pois é, ele já foi lá na rádio, quero até deixar aí, ó, 90.1, 90.1 FM, 1490 AM, programa dos jovens adultos, para maiores, de segunda a quinta, das 10 às 11 da noite e aos sábados de 11 a meio-dia. Você foi lá, Fui, é Carol. teólogo, é educador físico, como é que é isso? Eu fui como convidado e, de surpresa, você me convidou a falar. Então, eu fiquei um pouquinho sem graça, mas deu tudo certo. É que a gente não perde as oportunidades. Com certeza. E tem um culto também, tem um convite aí do culto dos jovens adultos para você fazer pro pessoal, Léo? Olha, o culto dos jovens adultos acontece aos sábados, às 19 horas, ali no Tabernáculo, a rua Manuel Macedo 360. Você deve ir lá. Ou melhor, você precisa ir lá, porque Deus tem um recado para o seu coração. Ah, isso mesmo. A gente te aguarda no Tabernáculo, na Igreja Batista da Lagoinha, sábado, 19 horas. Da onde que veio integralidade, David? Fala pra gente. Carol, esse termo parece um bicho, né? O Leozão falou, será que morde? É de comer? É Não. o quê? Mas quando a gente vai procurar nas Escrituras, ele nasceu ali também. Paulo, ele diz na primeira carta aos Tessalonicenses que para sermos inteiros, ajustados, corpo, alma e espírito. A bem da verdade, a igreja ela focou muito no sustento e no beneficiamento espiritual, e essas duas outras áreas ficaram um pouco de lado. Mas é um conceito antigo que nós estamos felizes por estar sendo resgatado e falado nesses dias, né? Muito bom. É Muito bom resgatar um tema desse, porque há um conceito que crente come muito. Né? É Isso. mito ou é verdade? É mito ou verdade? E aí, plateia? E aí? É verdade? Ah, educador físico. Ah, meu Deus É verdade, do céu. É Carol. verdade? E tem muita gente que até brinca que crente, quando vira crente, larga algumas coisas e sobrecarrega tudo na comida. E aí, Então, psicóloga? E a psicóloga tem que explicar isso aí. Como É é que é isso? deslocamento que a gente chama. Ah, é? Deslocamento? Acontece. Tem muita gente deslocada aí. Então, hoje o programa vai colocar cada um no seu devido lugar. Com certeza. Isso, Reeducação alimentar. isso. Temos que ser inteiros, né, Léo? Sempre. Nós temos visto cristãos deformados. Na verdade, uma espiritualidade muito desenvolvida, porém a sua alma muitas vezes fragmentada, né? E o Thaís pode- corpício? E o corpo, então, né? Nem se O cara fala, né? casa, um ano de casamento, 10 quilos, 2 anos, 20 quilos, e aí vai. Essa do casamento é outra também. É, também, né? Mas é bom também falar que nem todo mundo que às vezes está acima do peso, às vezes pode ser um problema físico também, né? Um distúrbio. Não, se há um problema. Né? há Não, de- às há de vezes se até corrigir. hormonal, né? Alguma coisa. Aí já Porque é, senão é. você começa
a nivelar todo mundo e Não, mas quando a gente ser fala, cruel com algumas quando fala do pessoas. equilíbrio, é uma coisa. Quando há uma normalidade, é outra coisa. O detalhe é quando você tem consciência e não procura uma disciplina, não procura redirecionar, né? Isso que é o detalhe. E olhar isso que faz parte da espiritualidade. E justamente porque a pessoa... Essa ótica do todo. De um né? todo, porque o que é contado hoje, a questão da espiritualidade, é só a questão do espírito. Mas e a alma e o corpo fica onde? Porque se você não cuidar bem do corpo, e você é um bom mordomo do corpo também, você também peca. Então parece que há uma espiritualidade, né, que só fala ao espírito, e o corpinho, que onde o Espírito Santo habita, então não merece esse cuidado. Então há um pecar também na área física e também na área emocional. Isso. Eu queria até perguntar para você, como psicóloga, né, qual que é, assim, o papel da psicologia nesse beneficiamento do ser humano mesmo? Como que você vê como psicóloga? Sim, sim. Então, primeiro eu queria resgatar o conceito de psicologia, né? O que é. Então, psique é uma palavra grega que significa alma. E a psicologia é a ciência que se propõe a estudar o comportamento humano, as suas particularidades e as suas consequências no meio social. E a psicologia é um campo imenso, né? Ela atua em diversas áreas hoje sociais. E o maior beneficiamento que eu vejo é que ela propõe ferramentas, propõe estudos que auxiliam o indivíduo a olhar para si, se conhecer melhor, né? E conseguir um equilíbrio, conseguir lidar melhor com as suas questões do passado, até questões que, às vezes, antes dele procurar uma ajuda psicológica, ele nem lembra, e ali, naquele momento, surge, né, e que afeta o corpo e que prejudica a espiritualidade dele também. Também, né? somatiza, né? E aí a ferramenta da psicologia, ela vem auxiliar o indivíduo a lidar melhor com isso, né, a consigo mesmo, a entender os seus limites, as suas potencialidades. E é fantástico o trabalho. Assim, eu sou suspeita, né? Porque eu sou psicóloga, sou apaixonada pela profissão. Agora, mas é uma transformação. O indivíduo ele aprende a ver a si próprio, o outro e o mundo de uma outra perspectiva, né? Porque mudou internamente, né? Exatamente. E toda mudança começa Interna. dentro. Né? Agora, interessante, eu queria perguntar, Thaís, se existe um preconceito quanto à psicologia ainda no meio cristão. Olha, eu percebo que existe porque há um movimento da espiritualização. Né? Assim, tudo é espiritual no meio, assim, não vou dizer que são todos, né? Então, um pouco ficou demonizada essa profissão. Eu já trabalhei em comunidade terapêutica que os meninos eram assim, não falem com a psicóloga, ela né? E nós vamos tratar isso na oração. Então, existe realmente um preconceito, existem os extremos, né? Eu digo que todo extremo ele adoece. Né? Seja eu tentar entender todas as coisas do lado espiritual, ou humanizar tudo, ou psicologizar tudo. Né? Então, existe esse preconceito e isso tem gerado um adoecimento no meio social em geral. Eles não conseguem enxergar isso como uma ferramenta de Deus, né? Sim, O detalhe é que quando a pessoa pensa que converteu, então está tudo resolvido. Está só começando. E aí, Só começando. David, como pastor, o cristão, às vezes vai precisar de ir para o psicólogo, né? Ele fica doente, ele adoece a alma. Fala para a gente um pouquinho disso. Ou é porque ele não converteu, ou ele está em pecado. Não. Existem esses questionamentos. Ou ele está louco. Sempre tem uma teoria ou um nome que é dado para isso. Carol, eu sou apaixonado pela ferramenta da psicologia, da psicanálise, e eu tenho visto os frutos de que a gente tem chamado de uma comissão para tratar o ser humano integral. Tem assuntos que a gente vai abordar na espiritualidade que vão conduzir e mostrar placas para a pessoa onde está certo, onde possivelmente tem um problema. Em alguns desses, nós conseguimos, né, às vezes, com acompanhamento, com essa dinâmica, interferir em alguns, mas os principais, no que diz respeito à alma, ele vai precisar de um profissional específico. Isso é um grande apoio. Por isso, muitos pastores têm feito psicologia, têm feito psicanálise como ferramentação do ofício deles, que é cuidar de gente. Né? E agora... pode continuar, desculpa. Não, eu só quero tirar qualquer possibilidade de estigma com relação ao beneficiamento para um cristão ser um cristão saudável.
Agora, é interessante, quando você lê a Bíblia, não há como você não ver que tem alma doente ali, gente. Você vê os Salmos de Davi, Elias, quando foi para a caverna, né? Pedro. Então, tudo ali tem um adoecimento da alma. E por que as pessoas não conseguem perceber, quando Davi está ali nos Salmos, colocando a sua alma, no Salmo 42, questionando a sua alma, por que as pessoas não conseguem ver esse lado da alma na própria Bíblia, que diz que há esse adoecimento da alma? Quando Elias foi para a caverna, né, ele ficou ali, não queria mais comer, queria morrer, ali um adoecimento da alma. E por que isso não é comentado? E a pessoa, como é que ele consegue ver aquela doença da alma? Né? Como é que ele enxerga aquilo? Ô, Léo, eu gosto desse exemplo de Elias. Vamos pensar. Num dia ele está sendo usado por Deus no Monte Carmelo e cai fogo do céu e mata 400 profetas de Baal e ele se sente ousado. Não é isso? E aí vem uma notícia de uma mulher que estava procurando ele, ameaçando, e ele vai para uma caverna e fica preso e não sai por nada. Ou seja, olha o nível de instabilidade emocional que esse grande homem de Deus carregava. Ele era um homem de Deus? Não deixou de ser. Claro. Né? E uma grave conduta é a pessoa vai se cristalizando. Ela vai achando que não existe o problema e a hora que ela assusta, o problema é muito maior do que ela. Com certeza. Aí explode no casamento, na criação do filho, não tem jeito. Uma hora esse negócio vai vir à tona. O detalhe é camuflar. Até numa doença física, né? E justamente, até numa doença né? física. Somatizar, né? Você acaba isso. somatizando. É o fenômeno da psicossomática. Né? E eu quero perguntar para o Bruno, porque às vezes, né, há aquele desequilíbrio. Ou eu sou espiritual demais, ou você é carnal demais e você cuida demais do corpo. Por que cuidar do corpo? É também errado a gente querer estar bonito, estar elegante, ou isso é vaidade, aquela vaidade de Lúcifer, do capeta? Porque eu vejo sempre que há sempre extremos. Né? Você está bonito demais, você tem conteúdo de menos. Ou então você é menos cristão, você é menos crente. A gente pode ter tudo? Claro, e deve. A gente vê, Carol, que tudo depende da motivação da pessoa, né? Eu costumo dizer que a principal motivação para se exercitar tem que ser cuidar do santuário de Deus, né? Paulo fala que nós somos templo do Espírito Santo e nós precisamos cuidar do templo do Espírito Santo. Então, a estética ela vem como consequência também. Não é errado querer ter um corpo bonito, mas se você quiser usar disso para fins, para atrair o sexo oposto somente, por exemplo, isso pode ser levado para um lado que não é tão legal. Mas o cuidado com o corpo é importante e a estética é importante também. Qual que é o limite para isso? Eu acho que a gente poderia falar um pouquinho. Qual é o limite, né, para essas coisas? Porque são linhas muito tênues. Às vezes a gente começa com uma motivação correta e aí vem os elogios, não sei o quê, e aquilo vai enchendo, no final você deixa de ser você e passa a viver em função daquilo. Eu acredito assim que é aquilo que eu falei anteriormente, os extremos, né? Então, quando a pessoa ela passa a dedicar muito tempo da vida dela numa certa atividade, isso já está indicando uma compulsão. E isso é um adoecimento psíquico, né? Então, se eu estou no trabalho, mas eu fico assim, não, eu tenho que sair daqui para a academia, e depois da academia eu ainda dou uma corridinha no quarteirão lá de casa e eu não como quase nada, né? Só um alface, um tomate, e a minha vida gira em torno daquilo, seja qual for o objeto, né? No caso, é o culto ao corpo, ou ao conhecimento, qualquer extremo, né? Quando a pessoa ela passa a dedicar muito tempo da sua vida a algo, isso já aponta um adoecimento. E, às vezes, até o corpo indica isso, porque o treinamento em excesso, essas pessoas que treinam em excesso, geram um quadro que a gente chama de overtraining, que é o treinamento excessivo. Então, ela começa a ter cansaço extremo, fadiga, e isso já é um sinal de que ele está excedendo no exercício físico. Agora, Bruno, por que não há uma preocupação com o corpo no meio cristão? O que você percebe? Não há motivação, não há ensinamento? Isso, eu acho que o ponto principal é o ensinamento, né? Como o David falou, a igreja tem focado muito somente na área espiritual. Então, o corpo tem sido deixado de lado. E nós queremos resgatar justamente isso, trazer embasamento bíblico para mostrar para as pessoas que o nosso corpo faz parte da criação, que é toda boa, porque Deus, quando criou, disse que tudo era bom. E a origem desse pensamento de que o mundo físico é mau e o espírito é bom
tem origem grega, não é origem bíblica. Né? Romanos 12 fala isso, por Ensinamento. isso que Paulo combate ali em Romanos Sim, 12. justamente. Isso tem origem lá em Pitágoras, Platão, que influenciou o grupo gnóstico, que era uma heresia cristã, era uma seita cristã, que influenciaram alguns pais da igreja. Então, eu acredito que nós temos vivido um tempo em que nós estamos retomando essa mentalidade de consciência integral do ser humano.